Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta quinta-feira, em que a bancada de quinta-feira vai analisar as notícias com você, a Camila Amorim, advogado, Marcelo Pavão, jornalista e advogado e cinéfilo também. E eles vão começar dizendo quem foi que ganhou essa bolada de 64 milhões em Guarujá, hein, Marcelo Pavão? Ganha aposta simples, ganhador único da Mega Sena. Você já descobriu quem foi? Não, ainda. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Camila. Um prazer ter aqui. Você, estou falando para você, com certeza você que ganhou 64 milhões, é telespectador aqui do Opinião. Olha, estou ansioso por fazer amizade com você, quero ser muito próximo, não esqueça, olha, não te conheço, mas já gosto de você. Eu não fui, mas você ganhou, tamo junto. Não que você seja interesseiro. Imagina, né? Gente, nenhum. 64, 10%, eu aceito ser chamado de 10%, tá? Eu aceito 10%, amigos para sempre, tá? 10% já seria 6 milhões já e 400 mil. Já estou muito satisfeito. Já era um belo prêmio, mas ele ganhou 10 vezes mais, Camila. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde a todos. Bom, eu vou ser assim, eu sou mais simples que o Pavão. Eu sou uma pessoa mais humilde, eu fico com 1%. Como eu sou mais humilde, eu fico com 1%. Mas quem quer que tenha ganho, que saiba usar esse dinheiro muito bem, que consulte alguém da área financeira, porque dinheiro vem fácil e dinheiro vai fácil. Então, para garantir o futuro, que o ganhador tenha, vou falar igual meu pai fala, tenha juízo com o dinheiro, porque acaba, ainda mais quando vem de uma maneira tão inesperada. Então, consulte um advogado, dois advogados. Olha aqui, a gente consulte dois advogados. Você que ganhou e que é telespectador ou telespectadora do Opinião, tá aí o convite do Marcelo Pavão, que não é interesseiro. Agora, ontem havia uma enorme expectativa, principalmente nos meios bolsonaristas, em relação ao relatório que seria apresentado pelas Forças Armadas, que acompanharam, eram uma das entidades, vamos dizer assim, que acompanhou, foram muitas, que acompanharam o processo eleitoral no Brasil. A OAB, no dia anterior, tinha se manifestado sobre a legitimidade, a regularidade das eleições. Outras entidades já tinham se manifestado antes, inclusive observadores internacionais, mas havia expectativa das Forças Armadas, que foram convidadas pelo Tribunal Superior Eleitoral a acompanhar o processo. Embora haja uma dubiedade no relatório das Forças Armadas quanto à possibilidade de um vírus malicioso, né, um código malicioso ser introduzido, é bem claro que as Forças Armadas atestam, Pavão, que não houve nenhum indício de fraude na eleição. Paulo, se a gente for fazer uma tradução livre do relatório, a gente reduz a uma frase, né? Nós não encontramos indícios da existência de bruxas, mas acreditamos que ela existe. É isso que eles fizeram. Não acharam absolutamente nada, desenvolveram 2 poréns e deixam uma dúvida absolutamente infundada. Sinceramente, Paulo, os nossos brilhantes generais, os nossos grandes oficiais, eles precisam ter um pouco mais de responsabilidade. Porque ou se acha irregularidade e se conserta a irregularidade, ou não se levanta dúvida sem fundamento, que foi isso que aconteceu nesse relatório. Tá? Então, assim, é muito perigoso que a gente continue vivendo no mundo da dúvida. Então, é aquela coisa, os maiores peritos, os mais experientes, dinheiro a rodo foi gasto para fazer essa auditoria com dinheiro público, porque isso foi oficial. E aí a gente tem um relatório, uma conclusão absolutamente dúbia, que o vírus, no momento de carregar o primeiro código, pode ser que haja a possibilidade de uma ameaça. Então, assim, nada foi encontrado de concreto. E neste momento, tudo que a gente não precisa é mais mentira, é mais fake news, é mais bagunça, é mais ódio no Brasil. A gente está numa hora de começar a pensar em futuro. Então,
senhores generais, senhores almirantes, brigadeiros, um pouco mais de responsabilidade, por favor. Pois é. A gente já sabia que ia ter uma contestação dessa eleição desde sempre, vamos assim dizer. Porque desde que começou, de fato, a briga pela presidência do Brasil, o candidato Bolsonaro já havia levantado que se perdesse era porque perdeu com roubo em urna eletrônica. Desde sempre a gente fala aqui que todos nós confiamos no processo da urna eletrônica e que já foi comprovado N vezes que ela é praticamente infraudável. Não vou dizer que é 100%, porque tudo na vida tem uma chance. Mas foi palhaçada esse relatório, como o Pavão falou, gastou-se mais dinheiro público, já existiam N relatórios falando a mesma coisa, e foi mais ou menos aquela coisa assim, apelou, perdeu, sabe? Que eles fizeram, só que eles foram pro buraco de vez. A urna eletrônica, o meio de votação brasileiro, é elogiado em vários países. Alguns países já adotaram o sistema também onde é possível. Então não tem muito o que a gente duvidar. Eu quero ver alguém apresentar provas, como foi dito. Pode entrar o vírus, pode cair um meteoro agora aqui no nosso estúdio e todos nós morrermos. Então não tem muito o que ficar falando. Tanto que o ministro Alexandre de Moraes falou que tudo que o relatório concluiu, eles vão guardar como lição para tentar aprimorar. Mas é tudo aquela coisa. E se? Pode ser. Na vida tudo pode ser. Essa frase é bem clara na carta resumo do ministro da Defesa para o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não foi encontrada nenhuma irregularidade, nenhuma manipulação, nenhuma irregularidade, nenhuma manipulação, nenhum indício de fraude na eleição. Agora, a Camila citou o ministro Alexandre de Moraes, eu também citei o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e ele virou uma figura muito controvertida. Ele não deveria, se as coisas corressem normalmente, ele não deveria ter sido um protagonista como ele foi nas eleições. Agora, é preciso reconhecer que o processo eleitoral foi conduzido era um processo eleitoral muito difícil, a humanidade, né, ainda não aprendeu a conviver com a informação falsa, amplificada pelas redes sociais, que é chamada de fake news. Ele errou a mão em algumas oportunidades, quando ele censurou previamente a Jovem Pan. Eu sei que o Pavão pensa diferente. Quando ele exagerou na dosimetria da pena do deputado Daniel Silveira antes do processo eleitoral, mas eu gostaria de uma análise do Pavão e da Camila quanto ao Alexandre de Moraes. Ele é bastante atacado pelos bolsonaristas, talvez mais atacado até que o próprio Lula, o candidato que venceu a eleição. E é bastante defendido, não vou dizer por petistas, mas por quem acompanhou o processo eleitoral mais preocupado com a democracia. O Alexandre de Moraes acabou aparecendo para esse pessoal como o responsável pela garantia da realização das eleições e pela garantia da manutenção do processo democrático no Brasil. Porque houve um momento, especialmente na hora daquela denúncia, houve um momento de ameaça ao processo eleitoral durante todo o mandato do Bolsonaro. Mas houve um momento crítico, muito perto das eleições, quando houve aquela denúncia de inserções a menos na campanha do Bolsonaro no Nordeste. Camila? Não, o que eu vejo aqui, juiz, desembargador, ministro, qualquer servidor público do judiciário não é o protagonista de história nenhuma. A história em si que é protagonista, os fatos. E o que eu vejo, não só de agora, é que o Alexandre de Moraes, há muito tempo, vem querendo ser o protagonista de tudo. Então, não é só agora que ele está no Tribunal Eleitoral. Mesmo antes, ele já toma as dores, vamos dizer assim, do processo para ele. E não é esse o papel dele como julgador. Eu até acredito que nós, advogados, possamos tomar as dores do nosso cliente, mas quem está julgando aquilo
tem que ser o mais imparcial possível. E eu não vi o Alexandre de Moraes sendo imparcial. Eu achei o que aconteceu em relação à Jovem Pan muito perigoso. Alguns termos serem ditos, eu concordo que, se a gente for na letra da lei, não estão corretos. Mas alguns outros estão corretos, sim. Porque quem passou por algumas situações, ele não é aquilo, mas ele é ex daquilo. Qualquer um de nós que fizemos alguma coisa são ex daquilo. Então, é correto o termo. Só que o Alexandre de Moraes quis ser o protagonista, não sei se das eleições de forma geral, ou de tudo que foi entregue ao judiciário em relação às eleições. O que está errado? Ele tem que ser neutro, ele tem que ser imparcial. Esse é o papel de um juiz, esse é o papel de um desembargador, esse é o papel de todos ali envolvidos. Se os advogados querem tomar parte, eu tomo parte muitas vezes do meu cliente, mas quem está julgando ali está totalmente errado. Concordo quase tudo, praticamente tudo, eu só acrescentaria a seguinte história. Eu concordo principalmente quando a Camila fala do protagonismo do Alexandre de Moraes e concordo com o que você falou, Paulo, no preâmbulo. E isso me deixa, é exatamente essa situação que me deixa preocupado. Porque nesta eleição, né, nesta situação, eu posso até ter concordado com boa parte das decisões do Alexandre de Moraes. Agora, vamos viajar, vamos fazer uma hipótese. E se ele fosse o oposto? Ele teria todas as armas para macular as eleições. Se ele fosse um aliado, por exemplo, do presidente Bolsonaro ou um aliado do presidente de plantão, não vamos falar do Bolsonaro. Isso é que me deixa assustado. Esse tipo de decisão que ele teve, de instauração de inquéritos, de mandado de prisão, inclusive, eu não gosto muito da ideia de uma pessoa só ter esse poder. Isso deveria ser um colegiado eleitoral que deveria se reunir e, por maioria de votos, ter a decisão. Porque ficando esse poder na mão de uma pessoa, pode ser uma pessoa bem intencionada, que queira cumprir a lei, e que o Alexandre de Moraes seja apenas uma pessoa que buscou protagonismo, mas fazendo o que a lei determina. Mas é esse o problema. Uma pessoa só, com aquele nível de poder naquele momento, eu acho muito perigoso. Porque pode fazer exatamente uma releitura das leis, uma reinterpretação, porque é o juiz, e transformar o que é A virar B, o que é 1 virar 2. Isso me dá medo. É exatamente este ponto que me fez perder muito a crença, não no magistrado, mas no político Sérgio Moro, que eu já defendi publicamente, exatamente, que enquanto ele era juiz, ele manipulou as situações para conseguir um objetivo que até eu festejei naquela época, que foi a prisão do hoje presidente eleito, ex-presidente Lula. Não posso negar que eu festejei quando ele foi preso, porque eu queria que corrupto, e quero que todo corrupto vá para cadeia, desde que condenado. No momento que você descobre manipulação, ainda que o resultado possa se refeito, não, que possa ainda sendo refeito ser o mesmo, vamos supor que se o Lula for processado e for condenado, mas eu não posso aceitar, como advogado, que o juiz combine com o promotor até o nome da operação que vai ser feita. E é nesse ponto que o Alexandre de Moraes me deixa um pouco com aquela pulguinha atrás da orelha. Poder excessivo para uma pessoa, seja qual for o poder, não é aconselhável, seja no executivo, no judiciário ou no legislativo. Foi uma eleição realizada em condições excepcionais e se você olhar para trás, tem esse ataque às urnas eletrônicas sem provas. O presidente Jair Bolsonaro nunca apresentou provas, embora ele falasse que tinha as provas, na hora de apresentar não apresentou, reconheceu que não tinha, durante os 4 anos. Então, as urnas eletrônicas ficaram sob uma aura de desconfiança para uma boa parte da população. Não foi o meu caso, eu já fui presidente de mesa, já participei de eleição como mesário e confio nas urnas eletrônicas, mas uma boa parcela da população ficou com desconfiança em relação às urnas. E se a gente olhar até para o próprio processo eleitoral, né, é um processo
com muitas denúncias de assédio eleitoral de patrões sobre empregados, pastores evangélicos pressionando fiéis, Polícia Rodoviária Federal fazendo blitz, ou há também, de outro lado, algumas coisas feitas pelo pessoal do PT. Houve aquele episódio da prisão do Roberto Jefferson, houve a Carla Zambelli correndo com uma arma, e toda essa propaganda, toda essa campanha a favor do armamentismo no Brasil, foi uma campanha realmente muito difícil que o Tribunal Superior Eleitoral conseguiu levar até o fim com competência e com segurança, apesar de todos os episódios que aconteceram. Agora, sobre manipulação de provas, tem um caso que a gente vai examinar depois do intervalo, que é o caso da deputada Flor de Lis. Ontem o Ministério Público apresentou um livro em que uma das passagens do livro, a jornalista autora, mostra a advogada de defesa da Flor de Lis manipulando, orientando algumas testemunhas a mentirem durante o processo. Isso aí suspendeu até o júri da Flor de Lis. Depois do intervalo a gente analisa isso. Voltando com a opinião litoral desta quinta-feira, Marcelo Pavão e Camila Amorim, a bancada de quinta-feira, analisando, comentando as notícias com você. Pavão, se você tivesse uma passagem para Porto Alegre, aérea, marcada para hoje, você iria ou cancelaria depois de todos esses relatos de pilotos de voos comerciais que vem acontecendo há 15 dias, mas que ontem foram bem intensos, de luzes não identificadas perto ali do aeroporto Salgado Filho, também na praia de Torres, né? Olha, você, minha amiga, meu amigo que ganhou 64 milhões aí do Guarujá, eu vou para Porto Alegre, manda a passagem, eu vou hoje para Porto Alegre, eu vou. Paulo, se tem uma coisa que eu quero descobrir de qualquer maneira, tem ou não tem vida, é ou não é uma vida extraterrestre? Eu iria com o maior prazer. Eu andei vendo os vídeos, Paulo, é muito estranho, né? Porque os pilotos, eles viram, mas não conseguem filmar, né? Eles não conseguem gravar. Da Terra... Que não sai no celular, né? Não. Mas da Terra gravaram. Da Terra gravaram. De frente você não grava, mas de frente e baixo. Então, assim, e eu estava comentando aqui, antes da gente entrar no ar... Vai lá. Isso, mas é tudo imagem a partir da Terra, né? Não é imagem aérea. Aqui em Santos, há coisa de 30, 40 anos, eu tinha no céu, você via várias luzes piscando, amarela, vermelha, azul, verde, não sei o que, todo mundo, 4 juntas, subia, descia. Aí depois de um tempo chegou a informação que eram balões meteorológicos daqui da base aérea e que com o vento eles vinham para cá e por isso que ficava subindo e descendo. Então, assim, eu iria sim, eu sinceramente, eu gostaria muito que o contato extraterrestre viesse, explicasse pra gente, porque só observo, por que não resolve essa bagunça que a gente vive aqui. Iria sim, iria para Torres, para Porto Alegre, depois ainda dava uma esticada para Serras Gaúchas, para ver se tinha mais OVNI lá em Gramado, ali Bento Gonçalves. Iria sim, Paulo. Camila, o criador da Embraer, né, o engenheiro Osiris Silva, ele relata que naquela noite dos OVNIs, acho que a Camila não tinha nem nascido ainda, em 86. Já tinha 5 anos. Era novinha. Teve uma noite dos OVNIs no Brasil, em que em várias partes do Brasil, pilotos relataram luzes bastante velozes, né, bastante rápidas, com velocidade alta, acompanhando os aviões. E o Osiris Silva foi um dos pilotos que acompanhou isso e testemunhou isso. Paulo, é muita pretensão nossa acharmos que estamos sozinhos nesse mundão, nessa galáxia, em tudo. Eu tenho certeza, não tenho provas, mas tenho certeza de que nós não estamos sozinhos. De que existe, sim, vida fora do planeta Terra. Aonde está, eu não sei. Mas existe, é muita pretensão a gente achar que somos únicos.
Eu, como sou uma pessoa que não gosto de indefinições, eu gostaria muito de ter o contato, sentar para conversar, perguntar, saber por que eles nunca ajudaram a gente aqui da Terra, que vive nessa coisa louca. Mas eu acredito que existe sim, eu também iria. Até o ganhador da Mega, manda levar a gente. Poxa, dois pobres advogados aqui fazendo o seu dever. Amigão. Sabe, leva a gente para dar uma voltinha pelo céu. Sabe, a gente pode tentar um contato. Eu falo pouco com as mãos, certamente que eles vão me entender. Então, assim, vamos resolver o problema. Vamos ficar sem dúvida. E saber de onde eles vieram. A gente ajuda, pergunta o que eles querem, a gente fornece. Troca de informações sempre é boa. Até agora só no cinema, nas séries de televisão, né? Nas séries de streaming, Contatos Imediatos do Terceiro Grau. O filme do ET, de 82. Até agora só no cinema que houve esses contatos. Talvez tenha a Área 51 nos Estados Unidos também, cercada de mistérios, mas a gente ainda não decifrou essa questão. Olha, antes do intervalo, eu prometi falar sobre o julgamento da Flor de Lis suspenso, porque o Ministério Público mostrou evidências, indícios de manipulação dos testemunhos pela advogada. Aí os dois advogados falaram aqui no intervalo, é melhor a gente não falar disso, foi isso, Pavão? Não, é porque assim, é uma infração ética se orientar testemunhas, principalmente se orientar para mentir. Né? Existe aquela orientação básica que é o advogado falar, olha, fala a verdade, se você não souber falar não sei, isso você orienta, todo advogado orienta seu cliente, não pode orientar. Neste caso aí do julgamento da Flor de Lis, que é um julgamento que está extremamente conturbado, né? Uma neta por afinidade que nem seu depoimento como testemunha disse que a psicóloga e a advogada orientavam ao que responder, como responder, da que forma, até como isso se está portar. num livro, né? Isso está num livro, que é o que eles chamam de livro, é uma espécie de orientação de como se portar essa história. O Ministério Público teve acesso a esse livro e pediu a suspensão. É muito difícil, nesse momento, você começar a fugir das nulidades. Infelizmente, se a gente for avançar algumas casas, estão cheias, são várias as nulidades que estão sendo apresentadas, é muito provável que esse júri será anulado e vai ser refeito. Agora, por exemplo, uma coisa que não está sendo falada, no dia que o pastor Anderson foi assassinado e o celular dele foi achado na casa do então senador Harold, que morreu depois de Covid, e depois esse celular foi achado em Brasília, isso saiu do processo. Quer dizer, como é que o celular de uma pessoa que é assassinada em casa, no Rio de Janeiro, se desloca para outro bairro, é colocado um chip da mulher do senador, e depois esse celular vai para Brasília, e aí ele é ligado em Brasília. Então, assim, tem um monte de coisa. Sem contar que todas as testemunhas, ou é filho por afinidade, é neto por afinidade, é irmão por afinidade, é filho não sei do que. Então, é uma grande confusão esse julgamento da ex-deputada Flor de Lis, que vai dar muito pano para manga, mas eu não apostaria nenhuma ficha que esse julgamento não será anulado. Se eu tivesse que dar algum palpite, é assim, seja o que for, vai haver recurso e esse júri vai ser anulado. Camila, é civilização do espetáculo o julgamento da Flor de Lis? Eu acho que é um circo. Não está nada sendo civilizado nem nada. Ali é um circo. Só faltou ser de lona, porque as paredes são de tijolos. E assim, desde sempre, né? Desde o começo foi uma coisa midiática, um show, isso. Tem não sei quantos filhos, os filhos testemunham, mas tem os filhos que são a favor da mãe, os filhos que são a favor do pai, ou não sei quem que quer matar o não sei outro, e vai. Então tá mais para uma novela, devia estar passando numa rede de TV em horário nobre, do que está sendo num tribunal. Porque, como o Pavão falou, eu também aposto que vai ser anulado tudo isso. Existem essas testemunhas que o Pavão citou, filhos,
pai e mãe, até genro que não tem ligação consanguínea, eles não são testemunhas, eles são ouvintes. Então tem erros banais ali durante o tribunal do júri, que eu não entendo como ainda o juiz não deu uma nulidade processual, porque está ali gritante o que está acontecendo, o que está errado. Então, assim, não se leva um irmão como testemunha. Ele é ouvinte, você tem que no final falar, júri, ouviu, por favor, desconsiderem o que foi dito. Tá, então assim, até o Ministério Público está um pouco faltando ali no trabalho dele, de falar, por favor, desconsiderem tudo que foi dito. Ali está um grande circo, vai ser anulado e eu acho que a gente ainda vai ver esse circo por uns bons anos, começando e terminando. Porque ali quase tudo tá para anular. Ontem foi um dia especialmente triste para a cultura brasileira, para o país todo, né? A morte da cantora Gal Costa e também do apresentador e cantor, performer Rolando Boldrin. Na verdade, um contador de causos, né? Considerado um especialista em contar causos. A Gal Costa é uma estrela de primeira grandeza, sem nenhuma dúvida, e marcou a vida de muitos brasileiros por muitas décadas, não é, Pavão? Olha, os dois que faleceram ontem, eles têm um valor inestimável para a cultura e para a política brasileira. Porque a Gal Costa, quando houve aquele movimento dos anos 60 e 70, que Chico Buarque foi embora, que João Gilberto, que Gil, Caetano foram exilados. Até o Juca Chaves, né? Todo mundo saiu. A Gal Costa, ela conseguiu ficar aqui e manter o seu trabalho. Inclusive, várias letras do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, feitas no exílio, ela ia até a Inglaterra, pegava e vinha contrabandeando em si, exatamente, ela trazia uma letra que era gravada, que ninguém podia saber qual era a origem. Então, o valor histórico, político da Gal Costa, principalmente durante os anos de chumbo, a ditadura militar, é inestimável. Sem contar a questão profissional, técnica, vocal, artista, completa que a Gal Costa foi. Ela gravou de tudo com todos, participou de tudo, nunca se calou, sempre ficou na ativa e no protagonismo. E foi embora, agora já se fala em mal súbito, no auge. Ela foi embora no seu pleno sucesso e inclusive está em fase de pós-produção, um longa-metragem contando a história dela, que ela estava ansiosíssima, ela foi consultora do filme, ela e o filho dela, o Gabriel. Quem faz a protagonista é a atriz Sophie Charlotte, e a Sophie Charlotte deu uma entrevista ainda hoje de manhã dizendo que a Gal Costa estava muito ansiosa para ver esse filme, e parece que o filme é belíssimo. Então a gente aguarda, que ela já estava sendo eternizada. E eu estava falando aqui com você, quer dizer, para mim me toca muito o disco que a Gal Costa gravou com as músicas do Ari Barroso. Aquilo ali para mim foi um descobrir de um artista apresentado pelo meu pai. E o Rolando Boldrin é aquele cara que na década de 80, quem não assistiu Som Brasil no inicinho, a Camila estava nascendo. Aqui na Cultura. Ele tá 17 não, anos. começou Mas na também Globo, aí depois foi apresentado pelo Lima Duarte, e aí ele virou o Senhor Brasil depois de alguns anos aqui na 17 anos ele tá Cultura. aqui. E uma coisa que tanto o Rolando Boldrin e outra que merece ser citada, a Inesita Barroso, são dois artistas, dois profissionais que fizeram questão de levar a cultura, a letra, a música, a poesia do caipira, do sertanejo, aquele sertanejo raiz, da viola, do causo. Então, assim, os causos, ontem ainda publiquei nas redes sociais, assim que eu soube da notícia, tem a chegada de Ariano Suassuna no céu, e ele conta esse caos. É lindo, é a chegada de Rolando Boldrin no céu.
E é muito legal, porque a gente se conecta com a nossa cultura, com o povo simples, com aquela modinha, aquela violinha, e isso vai ficar, tá eternizada, a obra tá eternizada, assistam, internet está aí para isso, YouTube, ou nos streamings, tanto Gal Costa, Rolando Boldrin, deixam saudade, mas um profundo orgulho de terem sido grandes brasileiros. Então, eu espero que a cultura não deixe dormir e apagar a memória desses dois gigantes aqui, Rolando Boldrin e Gal Costa. Muito obrigado. Dessa época que a Camila não tinha nascido ainda, e o que o Pavão citou, década de 60 e 70, durante a ditadura militar, a Gal Costa chegou a ter a música mais executada no país, uma letra em inglês do Caetano Veloso, London, London. Isso a Camila não vai lembrar porque ela não tinha nascido ainda. Mas é engraçado, eu acho que é muito do hábito familiar. Na minha casa sempre ouviu-se muito Gal, muito Caetano, muito Gil, que são músicos que realmente não são da minha época, mas de uma maneira ou de outra, eles fizeram parte da minha vida por herança de família, vamos dizer assim. E a gente vê que esses músicos hoje em dia são muito difíceis. Você vai mudar, eu acho que a gente está numa fase da música brasileira que não tem letras que você queira deixar na história da sua família. Eu não me vejo hoje tocando as músicas da atualidade durante a vida da minha sobrinha. Coisas que meus pais fizeram comigo com músicas da época deles. Então, quem de nós, da minha geração, não sabe o que é MPB, não sabem quem foram os músicos da MPB, como funcionou uma MPB? Quem não sabe quem foram os Beatles da minha geração? Então eu acho que são músicas e músicos que ficaram para a história realmente, porque fizeram acontecer, fizeram uma mudança. Em relação ao Rolando Boldrin, ele mostrou pra gente o que é o sertão, o que é o sertanejo raiz, raiz, raiz. Não tô nem falando da época dos Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo. Tô falando um pouco lá atrás, como a vida no interior, a vida do sertanejo, é feliz com a simplicidade, com as causas, né, que falam, com os contos, com a música do violão, só ele e a voz. Não é à toa que ele é o que é, né? É o que foi, até difícil de falar. Mas são duas personagens da nossa história que marcaram a época e que provavelmente, mesmo após o falecimento, vão continuar marcando a nossa história e vai ser passado de geração para geração. Eu aposto que as próximas gerações saberão quem são os dois, saberão a história dos dois e continuarão ouvindo ambos, porque os contos de um e as músicas da outra não são inegáveis, contam a nossa história. É especial, a Gal Costa tem muitas músicas especiais. Uma que me impressionou muito foi a gravação do clássico Trem das 11, ao vivo, com a multidão, com o público cantando com ela. Depois eu vou ler a chegada do Ariano Suassuna no céu, que o Pavão citou, para imaginar a chegada do Rolando Boldrin no céu. Opinião Litoral volta depois do intervalo. Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta quinta-feira, o Marcelo Pavão e a Camila Amorim estão analisando as notícias com vocês. Você, telespectadora, com você, telespectador. Pavão, o presidente Lula, o presidente eleito ontem, teve um dia de presidente. Ele se reuniu com os chefes dos outros poderes, com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e já definiu também que no começo da semana que vem, provavelmente terça-feira, viaja para o Egito para participar da Conferência do Clima das Nações Unidas.
ele volta a ser protagonista, o presidente eleito Lula. Será que ele vai dar uma esticadinha ali perto para ver a Copa no Catar? Não. Não acredito, Paulo, não acredito. Inclusive, hoje foi anunciado que participarão da comitiva do presidente eleito Lula, tanto a senadora Simone Tebet quanto a deputada eleita Marina Silva. Especula-se, não é uma certeza, especula-se que o presidente eleito irá indicar quem ocupará a pasta do meio ambiente lá durante a conferência COP27 lá no Egito. Então, você apostaria na Marina Silva? Eu diria que hoje, eu não apostaria em outro momento, mas hoje, por ser a pasta mais importante desse governo, sem dúvida nenhuma, meio ambiente vai estar se sobrepondo à educação e saúde, e a trabalho, porque vai puxar tudo, vai puxar investimentos, vai puxar uma grande reconstrução. Hoje eu diria que não há mais ninguém no Brasil com condições de fazer uma costura na área ambiental do que Marina Silva. Eu apostaria sim no nome dela, principalmente porque é uma pasta de articulação, da mesma forma que praticamente definido que o Ministério da Cidadania ficará com a Simone Tebet, que é exatamente a galinha dos ovos de ouro de qualquer governo, quem vai cuidar dos benefícios sociais. Quem tiver essa pasta na mão tem a faca, o queijo, o requeijão, a goiabada, o doce de abóbora, tudo na mão. Então, assim, nós estamos vendo já, e aqui nenhum viés, nós já estamos vendo uma grande mudança na Constituição do próximo governo, uma descentralização do real poder decisório, porque se você tem duas pessoas pretensas, ministras, duas pastas sensíveis, cidadania e meio ambiente, não sendo do PT, já vai uma grande coisa. E outro detalhe, Paulo, várias nações da Europa, várias nações da África, da Ásia, o próprio presidente Biden tem declarado que estão esperando apenas o presidente eleito tomar posse, que tem muito fundo que foi rejeitado pelo Brasil, tem muitos acordos bilaterais prontos para serem assinados que estavam todos represados. Então, assim, eu espero sim que a gente tenha um futuro próximo muito melhor e conto sinceramente com toda a bancada de oposição fazendo uma oposição consciente, propositiva e que impeça qualquer desvio de conduta, qualquer desvio de função, qualquer coisa, porque tudo que a gente quer é isso, uma situação que trabalhe e uma oposição que fiscalize. E isso só tem a ganhar com todo o Brasil e todo brasileiro, Paulo. Camila. Eu acho que concordo com o Pavão, acho que está na hora de esquecer rixa política, eu e eles, né, que a gente falou muito agora durante esse ano, e fazer um trabalho conjunto, porque o presidente, a situação está ali para trabalhar e a oposição é justamente para fiscalizar tudo o que está acontecendo. Eu até cheguei a acreditar que a Simone pudesse ir para a educação, para o Ministério da Educação, porque ela tem uma ficha muito experiente nessa área e educação, saúde, também agora a gente tem algumas pastas que são imprescindíveis e tem que estar sob um comando rigoroso e de gente que entenda do assunto. Não vamos colocar alguém de logística na saúde, não vamos colocar alguém que acha que sabe português na educação. Vamos colocar gente competente, gente formada para isso. Eu acho que a gente precisa entender política, sim, existe política, mas na hora da gente formar um ministério, na hora da gente formar as lacunas, o que deriva da presidência, a gente tem que ter gente técnica. Vai colocar Camila, advogada, no Ministério da Saúde. Garanto que só vai sair burrada. Então a gente tem que colocar gente que entende do assunto e gente que entende de administração. E tomara que não tenha ninguém com o currículo falsificado, né? Exatamente. Bate um Google antes de contratar. É simples hoje em Três dia. toquinhos na madeira aqui. As eleições dos Estados Unidos têm uma marcha de apurações, um ritmo de apurações
muito mais lento do que o brasileiro informatizado. Mas, pelo que se mostrou até agora, a vitória republicana não tem a amplitude que ameaçou ter, né, Camila? Não está tendo. E o que a gente tem visto é que está uma coisa muito equilibrada. A gente dá a impressão que estado para estado, apuração por apuração, vai um a um. Sendo que não era isso. Achava-se que os republicanos já sairiam logo na frente e que era isso que a população estava esperando. E não está bem assim. Acho que até acabar as eleições, as apurações lá, teremos surpresas, mas acredito que no final vai ficar bem meio a meio, como tem aparentado todo esse tempo que já está em apuração. Então, assim, mais uma vez, não dá para comemorar vitória antes do tempo. A gente nunca sabe o que vem exatamente das urnas. E mais um ponto para a gente comparar com o sistema eleitoral brasileiro. Olha como o nosso foi eficiente. No domingo, 7 horas da noite, ou talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos, nós já sabíamos o resultado, justamente para mostrar a eficiência da urna eletrônica. Paulo, perfeita a análise da Camila. Assim, tem umas coisas muito interessantes nessa eleição de meio de mandato, né? A tese que os republicanos iam fazer uma onda vermelha, né? Porque lá o conservador é vermelho, o democrata é azul. Havia a expectativa de se fazer uma onda republicana lá e queria levar Senado, Câmara, governadores e etc. Só que no meio do caminho, a Suprema Corte conservadora, a formação atual, revoga a lei da década de 70 que permitia o aborto. Começa a revogar a possibilidade da união civil entre duas pessoas do mesmo sexo. Ou seja, veio uma onda conservadora no meio do caminho, porque economicamente falando, a gestão do presidente Joe Biden não vai bem. Ele não está fazendo grandes resultados na economia. Mas ele está lutando, e o Partido Democrata lutando, para se manter essas decisões e se reverter a questão em relação ao aborto. E aí a população foi votar. Por quê? Porque nos Estados Unidos a população não é obrigada a votar. Você precisa. Todas as eleições, não é que nem aqui no Brasil que você tira o título, vota, está renovado automaticamente. Lá você precisa se inscrever para votar. E a população foi se inscrever. E já se tem um grande derrotado dessas eleições, é o ex-presidente Donald Trump. Todos os candidatos trumpistas praticamente perderam, praticamente todos. E surge um grande candidato, uma possibilidade enorme de ser o candidato republicano nas eleições de 2024, que é o governador reeleito da Flórida. Um conservador, um cara que no início era negacionista, depois ele defendeu a vacina, mas é um conservador republicano que no primeiro turno, no primeiro mandato, esse que está no fim, ele venceu um ex-governador por 1% de vantagem. E agora ele vence arrasadoramente na Flórida, um governador que tem tudo para ser o candidato do Partido Republicano. E alguns estados ainda indecisos. O mais interessante que acontece nessas eleições foi que, em vez de ganhar senadores, o Partido Republicano perdeu um Senado e o Partido Democrata ganhou. Então, tudo leva a crer que a vitória na Câmara não será uma vitória esmagadora, será uma vitória muito próxima, em torno de 20 deputados a mais, que não é uma dificuldade para o governo democrata, sim, mas negociar com essa quantidade de deputados conservadores é muito mais fácil se fosse uma vitória acachapante. E a previsão no Senado é que dê empate, 50-50, e como a vice-presidente Kamala Harris é a presidente do Senado, por ser vice-presidente, ela seria o voto de Minerva. Então,
Praticamente o Joe Biden já está comemorando a vitória. Hoje ele disse pela primeira vez que é possível que ele se candidate à reeleição. Então, assim, tudo que estava encaminhando para um lado virou para o outro, dá mais fôlego para o Joe Biden, dá mais fôlego para se colocar essas pautas democratas em jogo, e os republicanos não fizeram a onda vermelha, Paulo. O governador da Flórida se reelegeu com quase 60% dos votos. Virou a grande estrela. Ron DeSantis. Isso, virou a grande estrela do Partido Republicano. E ele pode ser um adversário do Trump na corrida pela candidatura. Perguntaram para o Biden, perguntaram para o presidente Biden o que ele acha do governador da Flórida. Ele falou, vai ser interessante os dois se pegarem para disputar a candidatura. Porque é isso. Quem está agora sentado esperando para ver com quem vai disputar é o Biden. O Trump é que vai ter que disputar com o DeSantis se ele vai. Só que o DeSantis é um cara novo, é um político, político arejado, ele é republicano, mas ele é um político, se a gente for comparar, ele é muito semelhante ao Ronald Reagan, ao estilo Reagan de governar, que é um estilo daquele de assim, eu sei que eu sou o centro das atenções, mas eu vou fazer uma coisa com todo mundo aqui, que era aquela coisa que o Reagan tinha, de chamar as pessoas para ele, que os republicanos perderam um pouco. Voltaram a ter com o Trump, só que aí o Trump largou a mão, ele errou a receita, exagerou, fez tudo. Só que o DeSantis, ele traz muito a lembrança do republicano que é fã do Ronald Reagan, e isso nos Estados Unidos dá certo. O Donald Trump chamou o governador da Flórida, Ron DeSantis, de santo do pau oco, né? Sim. Ele já começa a tentar destruir quem é que é contra ele. Já começa a agressividade. Exato. A agressividade. Dá para perceber que ele vai ter um rival forte na disputa pela candidatura, pela legenda do Partido Republicano daqui a 2 anos. E o Biden, embora quando ele se elegeu, ele dizia que não era candidato à reeleição, mas o bichinho mordeu e agora ele diz que pode ser candidato, é uma possibilidade. O Opinião Litoral chega ao final, a gente agradece a Camila Morim, o Marcelo Pavão, a participação como comentaristas, agradece a equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte, agradece a você que acompanhou a gente mais essa edição, até amanhã nesse mesmo horário de 12:50, um pouquinho depois da meia-noite na reapresentação, e uma ótima quinta-feira, se você está assistindo, uma ótima segunda metade de quinta-feira, se você assiste na hora do almoço, ou então uma boa noite, uma ótima sexta-feira, se você assiste a reapresentação. Tchau!